Fala galera, beleza? Então, como eu falei no vídeo anterior, vamos começar as nossas... Eu vou tirar esta porcaria aqui, porque fica feio no ouvido. E eu vou começar as nossas videoaulas a partir de agora. Eu vou continuar com a mesma proposta que eu sempre tive no canal. Eu tô sem camisa, dane-se, eu não tenho que ficar vestidinho, bonitinho. O cabelo tá despenteado, eu tô com cara de sono. Então, foda-se, é isso aí. Gostou, gostou, não gostou, dislike. Ou like, eu prefiro um like. Mas beleza, vamos lá. A videoaula de hoje eu vou procurar fazer um vídeo curto sobre seleções, essas ferramentinhas aqui. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Então, vamos à videoaula. Bom, eu vou abrir nosso primeiro arquivo, né, de imagem, que existem duas maneiras, vindo em Open. Você vai abrir o arquivo, ou eu prefiro fazer isso aqui, que eu simplesmente venho, escolho a imagem e arrasto aqui para dentro. Bom, essa imagem que eu peguei não é bem legal porque ela tá pequena, a resolução dela é bem curta, né? Curta não, é ruim, é pequena, né? Se você ver, eu vou dar um zoom, olha lá como é que ela vai pixelizar tudo, mas ela já é o suficiente pra gente aprender o que eu vou fazer hoje. Bom, essa ferramenta que eu estou mostrando para vocês hoje, ela tem, na realidade a gente só utiliza essas duas, porque isso aqui praticamente não existe, né? Eu particularmente nunca vi função muito boa para ela. Mas vamos lá. A ferramenta Rectangular Tool, Rectangular Mark Tool, né? Ela é uma ferramenta de seleção. Ah, mas Rafael, seleção para quê? Bom, seleção é simples. Você tá com, deixa eu destravar aqui a minha camada. Beleza, já tirei o quadradinho, o cadeadinho que tinha aqui nela. Eu selecionando ela e clicando e arrastando, eu crio uma seleção. Bom, Rafael, para que serve uma seleção? A seleção serve para proteger uma determinada área da imagem. Como assim? Se eu quiser fazer algum tipo de alteração nessa imagem, ela só vai alterar o que está dentro dessa linha serrilhada. O que está fora não vai proteger. Como assim? Eu vou te mostrar aqui agora. Vou pegar uma ferramenta que depois eu vou explicar como é que funciona. E olha, eu estou pintando, eu estou clicando e não está acontecendo nada. Eu estou clicando em volta da imagem, olha lá, fora da caixinha de seleção, certo? E quando eu vou pintar, fazer a mesma coisa, só que dentro da caixinha de seleção, olha o que acontece. Certinho? Ele pintou só dentro desse quadrado, tá ok? Mas você vê que ele pintou aqui na camada. Se eu desmarcar, meu irmão, ferrou, eu já pintei a minha imagem, acabou. Só dando um Ctrl Alt Z para retornar, tá ok? Então, a seleção é basicamente isso. Ela serve para você proteger determinada área da sua imagem, tá legal? E isso você pode usar para várias funções. Outra coisa legal é quando você clica nela, né, e está com a seleção, se você clicar uma vez fora, ela desmarca essa seleção. Então toma cuidado, caso você não queira desmarcar, não clique fora. Vamos lá, uma outra coisa interessante é, por exemplo, eu estou aqui fazendo uma seleção, poxa, mas eu enquadrei ela errada, eu acho que eu peguei muito dessa área aqui, ó. Porra, eu vou ter que fazer de novo? Não precisa. Você pressiona o espaço no seu teclado sem soltar o botão do mouse, e arrasta a sua seleção para onde você quiser. Eu quero pegar esse cara aqui ao invés desse, ó. Pronto. Eu venho aqui e solto o espaço e continuo editando o tamanho da minha seleção. Beleza? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou trazer para cá e vou editar o tamanho e a posição que eu quero, pressionando e soltando o espaço sem soltar o botão esquerdo do mouse. Se eu quiser, beleza, eu quero essa seleção, eu solto o mouse e ela funciona, beleza? Vamos ao próximo passo. Se eu quiser simplesmente modificar o cara de posição, eu posso, num recorte bem grosso, né, num negócio bem estúpido que não é muito utilizado, mas tem que ensinar. Você clica, faz a seleção que você quer, né, vou organizar, botar direitinho aqui. E se eu clicar, manter essa opção selecionada, clicar dentro da seleção e arrastar, não acontece nada, certo? Agora, ou melhor, acontece, né? Muda a seleção de posição. Agora, se eu colocar ele aqui e clicar nessa opção aqui, nessa ferramenta, que é a Move Tool, você vê que a seleção permaneceu. Não cliquei em lugar nenhum ainda, só aqui. Eu vou arrastar esse cara daqui. Na realidade, ele vai cortar um quadrado, ele vai tirar, vai deixar um quadrado branco aqui de fundo e vai arrastar esse cara. Olha só.
arrastei ele para onde eu quis. Em compensação, o fundo dele está aqui, porque isso é um recorte, isso é outra coisa a ser entendida no futuro. Tá? Se eu desmarcar essa seleção, ele vai travar esse cara aqui, como se a imagem fosse essa. Não tenho mais como movimentar ele. Olha só, se eu clicar Ctrl D, eu retiro a seleção, certo? Eu excluo a seleção. Olha o que aconteceu. Ele ficou preso, eu não mexo mais nele. Ele está dentro dessa imagem. Eu não tenho mais como tirar ele daqui. Então eu vou dar um Ctrl Alt Z e vou dar mais uma vez e mais uma vez. E agora eu vou fazer de uma maneira que ele possa ser editado no futuro. Né? Na realidade eu vou duplicar ele. Com a seleção marcada aqui, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Nota que ele criou uma nova layer aqui. No momento você não está visualizando porque ela permanece no mesmo lugar. Mas se eu pegar a ferramenta Move Tool, selecionar essa layer e arrastar o cara, olha só, eu dupliquei ele. Lembrando que ele ainda tem um fundo quadrado lá atrás. Então, se eu arrastar ele para cá, o fundo vai estar aparecendo ali. Mas já é útil para bastante coisa. Né? Às vezes, você quer fazer uma montagem, uma colagem meio, sei lá, uma parada meio doida. E aí você pode fazer esse recurso, usar esse recurso. Beleza? Vou dar um Ctrl Alt Z aqui, voltando ao início. O que mais eu posso falar sobre essa ferramenta? Eu posso também recortar, né, o quadrado de dentro. Aqui naquela hora eu fiz uma pintura. Agora eu vou usar a borracha para apagar o cara. Olha só. Apaguei o quadrado que está selecionado. Mais uma vez eu disse, ela protegeu o que está dentro, ela protegeu o que está fora da linha pontilhada e o que está dentro ela deixou editável. Ah, Rafael, mas eu não quero mexer o que está dentro, eu quero mexer no que está fora. Ok, você faz a sua seleção, vou retornar aqui, e você usa o atalho Ctrl Shift I. Nota que aqui em volta criou uma outra linha pontilhada. O que isso significa? E aqui permaneceu também uma linha pontilhada. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que essa área não está protegida, a área de fora. Tá vendo? Entre a linha pontilhada e a outra linha pontilhada. Agora, essa área aqui está protegida. Eu não consigo executar nenhuma função aqui dentro. Então isso é muito legal se você quiser fazer só um recorte do cara ali e apagar o restante da imagem. Beleza? Isso você pode fazer com a borracha ou então simplesmente clicar numa máscara, que é uma coisa mais para o futuro, que vocês vão aprender. Né? Mas é muito legal também. Eu vou clicar no ícone de marcar seleção. Vou selecionar o personagem que eu quero. Certo? E vou pressionar esse botão. Pronto. Eu apaguei todo o resto da imagem, porém mantive preservado o que estava no seu interior. Se eu quiser alterar isso, inverter essa seleção, eu venho aqui na máscara, Ctrl I, e eu inverti tudo. Beleza? Então, vídeo de máscara eu já tenho falando sobre isso no meu canal, se vocês quiserem, dê uma olhadinha depois. Tá? E é isso. No futuro, fazendo recortes através de seleções, utilizando máscaras, vocês vão conhecer outras ferramentas que não é o caso dessa videoaula. Quando você pressiona o botão direito em cima dessa ferramenta, ele abre outras opções. Ou então, se você simplesmente segurar o botão esquerdo e arrastar com o botão esquerdo ainda pressionado, você também executa essa função. Eu vou pegar a Elliptical Mark Tool. A Elliptical ela tem a mesma função da outra ferramenta, porém ela tem um formato circular. Tá vendo? Eu crio um círculo para poder fazer essa marcação. Olha que legal, eu vou fazer um recorte agora do que eu queria. Pronto, era só isso que eu queria fazer. Olha que coisa linda e fofa. Inútil, mas bem legal. Certo? Eu vou voltar de novo e vou dar uma outra dica que eu não falei no quadrado, mas se aplica lá no quadrado também, tá? Você vê que quando eu faço a marcação, eu crio uma forma livre, né? Em altura e largura. Ela é livre. Mas eu não quero criar essa forma livre. Eu quero que ela seja redonda, perfeitamente redonda ou perfeitamente quadrada. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente, com a seleção, né, sendo feita, eu clico o Shift. E olha só, ele vai criar um círculo perfeito em altura e largura, fazendo para mim a voltinha que eu queria. Beleza? Isso é útil para vários trabalhos, em várias funções você vai ter a necessidade de usar essa ferramenta. Outra coisa interessante é isso aqui, ó. Você cria o seu círculo,
né? Você vê que você está criando ele com base no canto direito inferior, né? Nota que o símbolo do meu mouse está pegando embaixo do círculo no canto direito. E ela cresce a partir dali, certo? Mas eu não quero que isso aconteça. Então eu quero um círculo perfeito e que ele cresça a partir do centro do mouse. Eu pressiono mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado, o Shift pressionado para fazer o círculo perfeito. Eu pressiono também o Alt. Olha só, ele vai criar com base no centro do círculo o crescimento do círculo, da proporção do círculo, tá vendo? Ó, eu vou deixar desse jeito aqui. E para que serve isso, cara? Porra, olha só. Aqui eu criei esse círculo. Nota que ele não tá pegando o cara do jeito que eu queria, olha só. Ele ficou fora do centro, né? Então, como eu resolvo isso? Eu venho aqui no centro, clico, pressiono o Shift e pressiono o Alt. O círculo vai criar... o círculo vai ser criado a partir do ponto da onde eu cliquei com o mouse. Isso no meio do seu trabalho, ele vai ser bem útil para você achar um foco, achar um ponto de partida, né, para fazer a função que você quer. Beleza? Uma outra função dessa ferramenta também é que você pode criar algumas formas com ela. Por exemplo, eu vou criar um quadrado, certo? E vou criar um outro quadrado aqui, modificando essa forma. Como é que eu vou fazer isso? Se eu segurar o Shift, nota que ele muda o ícone do mouse. Ele aparece um mais. E se eu pressionar o Alt mexendo com o mouse, você vai ver que ele vai aparecer um sinal de menos. O que significa isso? Se eu criar um quadrado aqui dentro, ele vai tirar esse quadrado da seleção. Olha o que aconteceu. E aí, se eu pegar e pintar aqui dentro, olha só, ele vai manter a forma que eu criei. Tá vendo? Ele vai proteger essa área, vai deixar essa área desprotegida e essa área aqui está protegida também. Certo? E isso você pode fazer, deixa eu voltar aqui, isso você pode fazer com as duas formas, né? Você pode criar um quadrado, ó, quadrado perfeito, vou tirar essa aba do quadrado, olha só o que aconteceu, vou pressionar o Alt de novo, vou tirar essa área do quadrado e vou pressionar aqui, vou pegar a elliptical e vou criar, ó, pressionando o Shift, né? Vou adicionar um novo círculo aqui. Pronto. Essa foi a forma maluca que eu criei para fazer o meu recorte ou a função que eu quero fazer. Beleza? Então, essa ferramenta ela serve para você preservar áreas da sua imagem, para você poder editar somente aquela área ou para você preservar aquela imagem, aquela área e exatamente executar a função que você quer fora dessa área. Beleza? Espero que eu tenha sido o mais claro possível com relação a essa seleção, né? E qualquer dúvida, vocês podem vir falar comigo, tá? Ah, lembrei de mais uma coisinha aqui, que também é interessante. Você clicando na ferramenta aqui, você pode vir... E não pode. Não pode, eu já não sei mais o que eu ia fazer, porque eu não sei. Lembrei. Bom, com base também nesse Shift de adicionar e esse Alt de retirar a seleção, você pode vir aqui também, olha, nessas ferramentas aqui. Vamos fazer como? Olha, primeiro, com essa opção selecionada, eu vou criar uma seleção, certo? Agora eu vou vir aqui, prestem bem atenção, eu vou adicionar uma nova seleção. Então, se eu clicar nesse botão, eu não preciso apertar atalho nenhum. Eu simplesmente vejo que ele está no mouse uma teclinha de mais. Eu simplesmente venho aqui, crio uma outra seleção e ele vai adicionar a minha seleção antiga, certo? Agora, na mesma opção, eu posso vir aqui do lado e clicar na Subtract. O que vai acontecer? Ele vai retirar o que eu marcar de novo. Então, eu vou criar um retângulo aqui nesse meio. Olha só, já mudei mais ainda a minha seleção. Beleza? Essa ferramenta aqui, ela quase não é utilizada, né? Mas ela cria uma interseção, né? Eu vou criar um quadrado aqui e você vai ver o que vai acontecer. Tá vendo? Ele criou a seleção com base no quadrado que eu fiz. Ou seja, a seleção final vai ser esse quadrado, porém com alguma formatação da seleção anterior.
Vou criar esse quadrado aqui, vê que ele só vai criar tipo um T. Ou melhor, ele vai fazer tipo um J ali, olha só. Olha lá, criou um J. Beleza? Então, essas ferramentas aqui também servem para isso. Ok? Mais uma coisinha que eu ia me esquecendo, que é bem interessante, vou voltar aqui para o normal, é o feeder. O feeder, o que acontece? Feeder, eu não sei pronunciar direito. Feeder, não sei. Né? O pessoal que joga LOL é fidante, então é feeder. Se eu pegar aqui e alterar esse valor, se eu deixar em 0, a minha seleção vai ser sempre reta e eu colocaria como se fosse um degradê, né? Ela esmaece as pontas, né? Se eu deixar em 0, ela fica rígida, dura e em linha reta, né? Não tem muito o que dizer, eu não sei, tô sabendo falar, tô me enrolando um pouquinho, mas tá tudo certo, né? Se você vir aqui e digitar 10, olha o que vai acontecer com a sua seleção. Nota que ela ficou meio redondinha nas beiradas. Não quer dizer que a sua seleção vai ser redonda. O que só quer dizer é que quando você criar a máscara, ou apagar, ou pintar, ele vai criar um efeito. Olha lá, esmaecendo o recorte e não deixando aquele recorte duro. Olha só, vou voltar para o valor de 0. Lembrando, isso tem que ser feito antes de criar a seleção, tá, pessoal? Depois que você cria, não tem mais como usar esse efeito. Então, vou dar Ctrl D para tirar a seleção. Vou botar esse valor em 0, certo? Vou pegar minha ferramenta de seleção e vou criar essa ferramenta, tá? Eu vou fazer uma pintura aqui. Vou pressionar Ctrl Shift I para inverter a minha seleção. Nota que inverteu, olha o pontilhado aqui fora também e aqui dentro. Eu vou fazer sei lá, uma pintura aqui. Eu vou passar o mouse. Opa, não deu certo. Deu certo sim, é isso mesmo que eu quero fazer, idiota. Olha lá. Eu fiz uma moldura meio escrota aqui, mas para você ver que ela ficou dura. Olha lá, ela ficou em linha reta e rígida. Não teve nenhum tipo de esmaecimento nas bordas. Tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa, clicando na ferramenta e vou botar um valor de 20 aqui, certo? Vou clicar nesse rapaz aqui. Nota o que vai acontecer, olha como é que a seleção mudou. Tá vendo? E agora eu vou pegar a mesma ferramenta de pintura e vou passar aqui, vou pressionar Ctrl Shift I para inverter. Lembra que eu quero pintar a parte de fora. E olha só, vou pintar aqui. Nota que ele esmaeceu essa transição. Ele criou essa era a palavra. Ele criou uma transição entre a seleção e a pintura que eu fiz. Não ficou uma coisa rígida, né, reta como essa daqui, dura, grossa, né? Opa, ficou gay isso, mas tudo bem, não tem nada contra, mas ficou meio estranho. Mas é isso aí. Essas são as duas funções que tem a seleção. É bem interessante, às vezes dá para fazer uns efeitos legais. Agora eu falo para vocês sempre, crie em camadas, tá, pessoal? Não cria dentro. Eu fiz aqui só para explicar para vocês. Porque se você fizer a seleção e fizer a pintura em cima da imagem, você não edita mais a imagem, tá? Agora, se você pegar aqui, criou a seleção, veio aqui, simplesmente criou uma nova camada, aqui, ó, uma nova camada em branco, ou melhor, transparente, você pode vir e pintar, tá? E no futuro, retirando a seleção, pressionando a camada e clicando na Move Tool, você pode arrastar só o quadradinho que você criou. Beleza? Bom, isso era o que eu queria falar com vocês sobre seleção, né? Espero ter ajudado vocês, né, na dúvida que vocês possam ter a posteriori. Beleza? Então, vamos para a próxima videoaula e valeu!